continuar meditando naquilo que Deus está nos ensinando através do livro, que relata a história da igreja no seu início, aquilo que foram as primeiras ações da vida dos discípulos na ausência agora de Cristo Jesus. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Atos, no capítulo 5, e a gente vai percorrer junto a partir do verso 17, e vamos estar descobrindo, aquilo que a palavra de Deus quer nos instruir, quer revelar a cada um de nós, quer produzir de paz, de alegria, de ânimo, de esperança, de correção, de instrução. A Bíblia diz que a palavra de Deus ela é boa para corrigir, para ensinar, para instruir, para exortar, para conduzir todo homem à perfeição, que é o que Deus deseja para nós. Então, capítulo 5, verso 17 em diante, diz assim: Então o grande sacerdote e todos os seus companheiros, que era do partido dos saduceus, ficaram com inveja dos apóstolos e resolveram fazer alguma coisa. Prenderam os apóstolos e os puseram na cadeia. Mas naquela noite um anjo do Senhor abriu os portões da cadeia e levou os apóstolos para fora e disse: Vão para o templo e anunciem ao povo tudo a respeito desta nova vida. Os apóstolos obedeceram e no dia seguinte, bem cedo, entraram no pátio do templo e começaram a ensinar. Então o grande sacerdote e os seus companheiros chamaram os líderes do povo para uma reunião do conselho superior. Depois mandaram que alguns guardas do templo fossem buscar os apóstolos na cadeia. Verso 22. Porém, quando os guardas chegaram lá, não encontraram os apóstolos. Então voltaram ao lugar onde o conselho estava reunido e disseram: Nós fomos até lá e encontramos a cadeia bem fechada e os guardas vigiando os portões, mas quando os abrimos não achamos ninguém lá dentro. Quando o chefe dos sacerdotes e o chefe da guarda do templo ouviram isso, ficaram sem saber o que pensar sobre o que havia acontecido com os apóstolos. Neste momento chegou alguém dizendo: Escutem, os homens que vocês prenderam estão lá no pátio do templo ensinando o povo. Então o chefe da guarda do templo e os seus homens saíram e trouxeram os apóstolos, mas não os maltrataram, porque tinham medo de serem apedrejados pelo povo. Depois puseram os apóstolos em frente ao conselho, e o grande sacerdote disse: Nós ordenamos que vocês não ensinassem nada a respeito daquele homem. E o que foi que vocês fizeram? Espalharam esse ensinamento por toda a cidade de Jerusalém, e ainda querem nos culpar pela morte dele. Verso 29. Então Pedro e os outros apóstolos responderam: Nós devemos obedecer a Deus e não às pessoas. Os senhores crucificaram Jesus, mas Deus, o Deus de nossos antepassados, o ressuscitou. Verso 31. E Deus o colocou à sua direita, como líder e salvador, para dar ao povo de Israel oportunidade de se arrepender e a receber perdão dos seus pecados. Nós somos testemunhas de tudo isso, nós e o Espírito Santo, que Deus dá aos que lhe obedecem. Quando os membros do conselho ouviram isso, ficaram com tanta raiva que resolveram matar os apóstolos. Verso 34. Mas levantou-se um dos membros do conselho, um fariseu chamado Gamaliel, que era um mestre da lei, respeitado por todos. Ele mandou que levassem os apóstolos para fora e o deixassem ali um pouco. Então disse ao conselho: Homens de Israel, cuidado com o que vão fazer com estes homens. Há pouco tempo apareceu um homem chamado Teudas, que se dizia muito importante, e com isso conseguiu reunir 400 seguidores. Mas ele foi morto, todos os seus seguidores foram espalhados e a revolta dele fracassou. Depois disso apareceu Judas, o Galileu, na época do recenseamento. Este também conseguiu juntar muita gente, mas foi morto, todos os seus seguidores foram espalhados. Portanto, nesse caso de agora, não façam nada contra esses homens, deixem que vão embora, porque se este plano ou este trabalho vem de seres humanos, ele desaparecerá. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-lo, pois nesse caso estariam lutando contra Deus.
Então aceitou a opinião de Gamaliel. Os conselheiros. Então chamaram os apóstolos, os chicotearam, e aí mandaram que nunca mais falassem a respeito de Jesus. Depois os soltaram. Os apóstolos, verso 41, saíram do conselho muito alegres, porque Deus havia achado que eles eram dignos de serem insultados por serem seguidores de Jesus. E todos os dias, no pátio do templo, de casa em casa, eles continuavam a anunciar a boa notícia a respeito de Jesus, o Messias. Amém? Podemos falar amém? O que a gente pode começar a aprender a respeito disso? Eu, ao ler esse texto e meditar em cima dele, a primeira coisa que saltou aos meus olhos foi justamente aquilo que está lá no verso 41, quando os apóstolos saíram dali, depois de serem maltratados, foram chicoteados, foram espancados, insultados, conforme algumas versões dizem, e saíram daquele lugar. Ao invés de saírem abatidos, ao invés de saírem deprimidos porque tinham sofrido oposição ou tinham sofrido dano no seu próprio corpo e na sua própria vida, eles se alegraram, porque entenderam que estavam sofrendo por causa do nome daquele que tinha transformado e mudado a história deles. Quando a gente começa a meditar a partir desse ponto, nós precisamos agora entender a nossa própria história, a nossa própria jornada. Quantas vezes, irmãos, na nossa vida nós ficamos aborrecidos com Deus e com as pessoas, porque estão falando coisas de nós que não são verdades? Quantas vezes as perseguições têm vindo sobre a nossa casa, sobre a nossa família, e nós temos ficado aborrecidos e muitas vezes pensamos em abandonar esse caminho, o caminho da graça e da bondade de Deus, porque imaginamos que estamos sozinhos, fomos abandonados, que Deus não olhou para a nossa causa, que Deus não percebeu a nossa angústia, que Deus não está guardando e protegendo a nossa casa. Mas aqueles discípulos compreendiam claramente o chamado e a vocação deles. Eles compreendiam o caminho que Deus propora para eles. Eles entenderam que por esse caminho era um caminho que Jesus mesmo já tinha advertido de muitas lutas e desafios que eles teriam que enfrentar. Talvez hoje, no nosso país, como um país muito aberto, em que todos podem ter a sua religião de forma plena, aberta, sem restrições, todos podem divulgar a sua fé sem nenhuma restrição, pelo menos aparente ou oficial, nós imaginamos que essas coisas estão muito distantes, que não caberia mais sofrer pelo nome de Jesus. Mas eu quero dizer que muitas pessoas, mesmo em meio a tamanho ambiente de liberdade, sofrem perseguições por causa da sua fé. Seja uma perseguição velada na família, um isolamento, um preconceito, seja uma perseguição programada, sistemática, no seu ambiente de trabalho, porque todas as vezes que nós divulgamos a fé, os valores da nossa vida mudam, os valores da nossa história são transformadas, coisas às vezes que podem parecer sutis. Eu me lembro uma vez que eu fiz um casamento, e no casamento a gente fala sobre fidelidade de Deus, sobre o amor de Deus, e ministrando lá no culto desse casamento, e era um casamento onde boa parte dos meus amigos, que eu convivia na minha juventude, que conhecia a minha história de prostituição, de bebedeira, de tantas coisas, que me conheciam bem. E depois de Jesus, tudo transformado, abandonado, deixado para trás. Então agora eu falava de uma nova realidade, do amor, de fidelidade, integridade, dignidade. Logo depois que passou a cerimônia, nós estávamos no ambiente de festa, alguns deles me chamaram, em tom de brincadeira, em tom de gozação, mas chegaram para mim e falaram assim: nós estamos ali conspirando para saber como a gente vai fazer com que você tropece, para que a gente não fiquemos ruim com as nossas esposas diante das palavras que você falou. Ou seja, como é que a gente vai fazer com que você caia dessas afirmações que você tem? Isso pode parecer uma brincadeira, isso pode parecer algo inconsequente, uma piada, mas no fundo, todas as vezes que há uma transformação na nossa vida, e a nossa vida começa a exalar, começa a apresentar uma luz nova, essa luz produz comparação com aquelas outras e demais pessoas. Então, quando nós somos um trabalhador e começamos a fazer o nosso trabalho com dignidade, e não fazemos parte mais de roubo,
né? Quando a gente não faz mais parte de negociata, a simples postura mudada causa constrangimento naqueles que estão na vida de pecado, naqueles que estão vivendo outro valor na sua vida. Por quê? Porque agora há comparação, há uma maneira de dizer, olha, pode ser diferente, não é assim com todo mundo, há um valor, é possível um casamento íntegro, é possível falar de amor sem trair, é possível falar de dignidade, né, com inteireza de coração. Então há sempre nas nossas vidas, quando nos dispomos a fazer a obra de Deus, a falar do Evangelho, vai haver sempre alguma forma de resistência, de dificuldade, de oposição e, por consequência, talvez, perseguição clara e objetiva. Um tempo atrás estava conversando com um irmão e ele está lá vivendo o seu drama, porque dentro da empresa que ele trabalha há uma conspiração. Seu chefe está decidido a encontrar nele algum problema para que ele possa afastá-lo das suas funções. Por quê? Porque ele começou a agir com dignidade na transformação de vida que ele teve. Porque de repente ele começou a ser um trabalhador fiel, de repente ele começou a falar de verdade, de repente não havia mais lugar para mentiras ou meias verdades. Será que nós, nessa jornada, nessa caminhada de aprendizado com Jesus, estamos dispostos a sofrer pelo nome dele? Será que nós estamos prontos, às vezes, a perder o trabalho, o emprego, o namoro, porque nós não cedemos aos valores desse mundo, aquilo que é a ideia que está aí? No caso dos discípulos de Jesus, quando a gente começa a entender, há uma conspiração. A Bíblia diz que as coisas, os valores, o conceito, o curso desse mundo, ou seja, aquilo que é a prática, a vida, a percepção da vida, o como viver das pessoas sem Deus, e era o nosso caso quando nós não tínhamos Jesus na nossa vida, eles não eram apenas, esses conceitos não eram apenas indiferentes às coisas de Deus. A Bíblia diz que as coisas do homem sem Deus, elas fazem oposição às coisas de Deus. Ela guerreia, ela faz combate, ela luta para que as coisas de Deus não prevaleçam sobre a nossa vida, não se estabeleçam sobre a nossa vida. Então, no nosso curso natural, sem que você levante coisa alguma, apenas a sua transformação, a sua caminhada vai receber o quê? Resistência. O curso desse mundo